Olá, professora. Nós somos o grupo que vai falar sobre dislipidemia. O grupo é formado por Denis Nunes, Anne Bezerra, Auriette Ferreira, Rafael Martiliano, Matheus Albuquerque, Stephanie Viana e Maria Eduarda de Mello. Então, nós decidimos, achamos que seria mais prático e fácil, criar um Instagram, né? Nós criamos um formato como se fosse um podcast, também como um blog sobre saúde e tudo mais. E postamos algumas coisas relacionadas à doença, né? Que foi a que nós ficamos, no caso, a dislipidemia. Então, a primeira publicação, nós quisemos trazer mais um panorama geral sobre o que é a dislipidemia, né, para introduzir mais sobre a doença. Primeiro, nós informamos, né, que a dislipidemia é caracterizada pelo aumento de lipídios, né, da presença de lipídios no sangue. E também informamos que quando essas placas de gordura, elas se acumulam no sangue, né, nas artérias, mais especificamente, isso pode levar à obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo. Depois nós damos um panorama geral, né, citamos assim por cima, como que as dislipidemias podem ser manifestadas, né, os fatores que fazem com que a dislipidemia se manifeste. A gente deu uma introduçãozinha na questão do como as dislipidemias podem ser manifestadas, né? Primeiro nós falamos sobre os níveis elevados do colesterol ruim, que é o LDL, e os níveis baixos do colesterol HDL, que é o colesterol bom, e também os níveis elevados de triglicérides. Os diferentes tipos de dislipidemia nós vamos abordar no próximo post. E foi isso, nós encerramos assim nossa primeira publicação. Aí também tem um pouquinho do pessoal que engajou e comentou no primeira publicação do nosso Instagram. Depois, seguindo para o próximo post, nós quisemos trazer um pouquinho dos tipos diferentes de dislipidemia, né? A gente já citou na primeira publicação, assim por cima sobre, mas aqui a gente quis trazer mais aprofundado. A primeira que foi abordada foi a dislipidemia por colesterol alto, né? Que creio eu que seja mais comum. E é a quantidade excessiva, né, da substância no nosso sangue. E também informamos que o colesterol, ele não é de todo ruim. Ele é uma gordura importante para o nosso corpo, porém em excesso pode causar consequências ruins a longo prazo. Também informamos que os motivos que podem levar à dislipidemia por colesterol alto são a alimentação desequilibrada, a falta de exercícios físicos, predisposição genética também e entre outros fatores. A segunda que nós abordamos foi a dislipidemia por triglicerídeos elevados, né? E os triglicerídeos eles também são outra forma de gordura que são encontrados no nosso sangue e assim como o colesterol, quando os níveis estão elevados, pode gerar uma dislipidemia. A dislipidemia por triglicerídeos elevados, ela está mais relacionada ao consumo excessivo de alimentos ricos em gordura, açúcar e álcool, e também alguns fatores como sedentarismo. A próxima é a hiperlipoproteinemia, e está mais associada com esse fator genético, né, com doenças genéticas que podem acabar causando malefícios para a nossa saúde futuramente. Geralmente essas doenças genéticas elas estão associadas, né, e afetam diretamente o metabolismo das gorduras no nosso sangue, que podem acabar gerando uma dislipidemia. Também ressaltamos, né, que é importante lembrar que existem diferentes tipos de hiperlipoproteinemia e cada um tem suas características específicas e meios de tratamento. Também falamos sobre a dislipidemia mista, que nada mais é do que quando você tem colesterol e triglicerídeos elevados, concomitantemente, né? E acaba gerando essa dislipidemia mista. E assim nós encerramos a nossa segunda publicação. Nossa terceira publicação ela foi um pouquinho mais simples e direta, só que ela é importantíssima, eu creio que é uma das publicações mais importantes, que é sobre os sintomas da dislipidemia, né? E a questão é que a dislipidemia, ela é uma doença silenciosa, então ela não apresenta muitos sintomas. Na maioria das vezes ela é detectada por meio do exame de sangue, e na legenda da publicação, né, já que a publicação foi um pouquinho mais direta, a gente informou, né, quais eram os sintomas e tudo mais.
Bom, a gente já informou o pessoal por meio do Instagram sobre o que é a dislipidemia, porque muita gente tem dislipidemia e nem sabe o que é. Quais são os tipos de dislipidemia, os sintomas, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as causas. A primeira, que já foi discutida em outras publicações, é a dieta inadequada, né? Consumir uma dieta rica em gorduras, em gordura trans, colesterol, pode acabar levando ao aumento de lipídio no nosso sangue e gerar a dislipidemia. O segundo, que também já foi abordado, mas aqui foi um pouquinho mais aprofundado, o sedentarismo, né? Que é a falta de atividade física, que pode acabar gerando não só doenças como a dislipidemia, como vários outros problemas de saúde também. E também os fatores genéticos, né? Que também geralmente estão mais associados com a hiperlipoproteinemia. E geralmente essas doenças elas têm uma herança familiar, é algo crônico que, né, torna essas pessoas mais vulneráveis a esse tipo de doença. E o quarto, nós informamos um pouquinho também que as doenças e as condições médicas também podem influenciar na propensão a ter dislipidemia, né? Como, por exemplo, se você tiver diabetes, hipertiroidismo, essas doenças e outras também podem acabar gerando uma propulsão, uma maior vulnerabilidade para que você acabe gerando uma dislipidemia. E seguindo, nós também falamos um pouco sobre o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, né? Que pode gerar várias doenças, não só a dislipidemia, mas aqui especificamente começamos abordando essa doença. A gente também informou que esses vícios, né? Esse tipo de substância também pode afetar no nível de lipídio do seu sangue. E assim encerramos essa publicação. Nós demos aí meio que um guia, né, do que fazer para caso você tenha dislipidemia, né, ou caso você não queira desenvolver dislipidemia. A gente informou aí quais os medicamentos que são utilizados e o estilo de vida necessário para que alguém com dislipidemia ou alguém que não queira desenvolver dislipidemia tenha uma vida mais saudável. E a gente também sentiu um pouquinho de necessidade de falar sobre os alimentos, né? E aí a gente falou quais alimentos são recomendados em caso de dislipidemia e tudo mais. E também explicamos um pouco sobre a diferença do colesterol bom e ruim. E por último, a gente também criou uma aba de destaques, né? Onde a gente trouxe primeiro uma curiosidade sobre o colesterol, se o colesterol é necessário para o organismo. E também a gente trouxe aí um joguinho para ficar mais dinâmico, mais prático para o pessoal aprender sobre. E foi isso, professor. Espero que tenha gostado do nosso trabalho.